Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está conversando com você para comentar as leituras da Palavra de Deus do dia 22 de julho, quarta-feira, o dia em que a Igreja comemora a festa de Santa Maria Madalena. Maria Madalena era uma pecadora pública que estava para ser apedrejada até morrer por alguns velhos, como conta o Evangelho de São João. De repente, Jesus estava ali por perto e então Jesus disse aos velhos: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, ao contrário, deixaram cair aquelas pedras que tinham nas mãos para jogar contra a Madalena. E Jesus expulsou dela 7 demônios e ela se tornou uma discípula do Senhor, que o acompanhou passo a passo até o final. Aliás, ela será a primeira testemunha ocular que viu Jesus ressuscitado e correu até os apóstolos para dizer a eles: eu vi o Senhor, ele vive. É interessante perceber, em primeiro lugar, o olhar de Jesus para a Madalena quando ela, acusada de pecado, de adultério, estava para ser apedrejada. Enquanto os outros homens olhavam para o pecado dela e por isso a condenavam, Jesus estava olhando ao desígnio do Pai. Percebia qual era a vontade de Deus Pai Criador a respeito daquela mulher desde a origem do mundo. O desígnio do Pai era a santidade, era, portanto, a conversão e a possibilidade de percorrer um caminho de amizade com Deus dentro da aliança. E Jesus exatamente tem esta tarefa. É a razão pela qual ele veio até nós nos recolocar no caminho que leva ao Pai. E assim ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peque mais. Quer dizer, Jesus, agindo daquela maneira, recolocou a Madalena no caminho de Deus. E aliás, o caminho de Deus era o próprio Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. E então Madalena retomou o caminho de Deus, acompanhando Jesus e aprendendo deles uma outra maneira de viver, uma outra maneira de olhar, uma outra maneira de relacionar-se com Deus e também com as outras pessoas. A primeira leitura é tirada do Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento e fala de uma mulher que busca o amado e que não encontrou logo e então com muita ansiedade continuou buscando até encontrá-lo. É como dizer que a Madalena também buscava a verdadeira felicidade, nunca o encontrou e sempre encontrou situações de vida precárias que lhe dava talvez algum prazer, mas não a felicidade que o coração dela buscava ansiosamente, até o momento em que encontrou o Senhor Jesus. E o Evangelho, que é do capítulo 20 de São João, fala de Maria Madalena que vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, porque queria chorar junto ao túmulo. Porque é claro que Jesus tinha sido o primeiro homem que tinha olhado para ele com respeito, com dignidade, levando a sério ela como mulher que poderia ter uma vida mais decente neste mundo. E então ela tinha se apegado a Jesus com um amor extraordinário. Mas viu que a pedra do túmulo tinha sido removida, que Jesus não estava lá dentro e foi anunciar isso a Simão e a João. E depois ela retornou ao túmulo. E vejam bem, um breve trecho do Evangelho, quantas vezes fala que ela estava chorando. Maria estava do lado de fora, túmulo, chorando. E depois continua: enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro e viu 2 anjos. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor. Mas finalmente Maria voltou-se para trás e viu Jesus. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Que é a grande pergunta de Jesus. Nós a quem procuramos? Para encontrar a nossa felicidade. E você a quem procura? E Jesus perguntou a Madalena: a quem procuras?
E finalmente, quando Jesus chamou a Maria pelo nome, não como no primeiro momento, mulher, mas quando disse Maria, aí ela reconheceu que se tratava de Jesus e disse, mestre. Porque o evangelista fala 4 vezes que a Madalena estava chorando? Porque muitas vezes, cá entre nós, mas sejamos sérios, nós que somos adultos, isto não vale para as crianças, mas para nós adultos, muitas vezes a vida é de chorar. E quando é que a Madalena parou de chorar? E podemos imaginar um sorriso que lhe alargava a boca até as orelhas, quando viu Jesus ressuscitado. Quando percebeu que a promessa da ressurreição era verdadeira e que aquele amor que a ligava a Jesus não tinha terminado lá no túmulo de Jesus. Poderia continuar porque Jesus continuava vivo. Um amor casto e puro, porque Jesus, quando ela chega para abraçar-lhe os pés, Jesus diz a ela, não me toques, porque é como um convite a um relacionamento de castidade, que tem um grande amor, mas não para possuir a outra pessoa, mas para amar nela o bem, a vocação, o desígnio do Pai. E então, é claro que ela ensina hoje a todos nós, impressionante, ensina para todos nós a castidade. Ela que tinha sido uma mulher, uma grande pecadora contra a castidade. Logo em seguida, Maria Madalena foi a anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Uma figura belíssima do Evangelho, nos fala do quê? Nos fala da misericórdia, nos fala do olhar de Jesus. Jesus, olhando para mim, para você, não se fixa nos nossos limites, nos nossos pecados, mas tem em mente o desígnio do Pai. E às vezes nós tocamos a vida como se fôssemos um trem que descarrilhou, que não consegue mais avançar para continuar sua caminhada em direção a Deus, à santidade. E então é Jesus que vem como Redentor para nos resgatar deste desastre, deste trem descarrilhado, e tem o poder de nos recolocar no caminho do Pai. Ele fez isso com todos, com Zaqueu, com a samaritana, com Mateus, que depois se tornou evangelista, todos aqueles que tinham uma vida confusa, bem desarrumada, dominada pelo pecado, e que ele perdoa e recoloca no caminho do Pai, porque ele não fixa a sua atenção nos nossos limites, mas fixa a nossa atenção no desígnio do Pai e através da misericórdia torna possível esta retomada da vida segundo este plano divino. De tal maneira que, por exemplo, no caso da Madalena, Jesus expulsou os demônios, perdoou os pecados e tornou possível para ela retomar o caminho da luz, da sabedoria, da paz, da amizade fraterna, da comunhão com Cristo, da dedicação aos outros com serviços humildes para prestar serviço conforme as próprias capacidades. É a isto que todos nós somos chamados. Em primeiro lugar, a receber este olhar de Jesus e a reconhecê-lo, mas também a ter nós este olhar semelhante àquele de Jesus, um olhar que pensa não os limites do outro para acusá-lo, mas o desígnio do Pai e a sua misericórdia. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.